Sejam muito bem-vindos a essa nossa análise profunda. Hoje, a gente vai iniciar um estudo teológico sobre um dos temas mais complexos e universais de toda a experiência humana, o sofrimento. Bom, vamos mergulhar nisso com muita reverência e atenção. Ao longo dessa nossa jornada, nós vamos explorar como a verdadeira fé não é forjada na calmaria, mas exatamente ali, no crisol das tribulações. Nossa análise é baseada numa coleção riquíssima de narrativas bíblicas e textos inspirados que nos mostram de um jeito inegável a relação direta entre as nossas provações e o caráter de Deus. Vamos entender juntos como a dor pode de fato ser transformada em esperança. Para começar, pensem no seguinte: como nós reagimos quando as tempestades repentinas da vida nos atingem? Olha só, as fontes nos trazem uma história fascinante logo de cara. Certa tarde, uma jovem caminhava para casa quando, do nada, uma tempestade começou a se formar. Caiu uma gota solitária, depois outra, e logo ela estava completamente encharcada, no meio de temporais e relâmpagos. Quando ela finalmente chegou em casa, o pai dela estava lá, com um cobertor nas mãos, e perguntou: por que a cada relâmpago você parava de correr, olhava para o céu e sorria? A resposta dela, com aquela inocência de uma fé bem simples, foi impressionante. Ela disse: é que Deus estava tirando uma foto minha. Isso nos faz pensar. Diante de crises inesperadas, será que a gente abaixa a cabeça em desespero? Ou levanta o rosto, com a certeza absoluta de que o Criador está ali cuidando de nós? E isso nos leva à âncora teológica de toda essa nossa análise de hoje. O apóstolo Paulo, lá na Carta aos Romanos, revela uma progressão espiritual que é simplesmente profunda. Ele nos mostra que o sofrimento, por mais que seja doloroso e indesejado, faz parte de um processo transformador contínuo. A tribulação definitivamente não é o fim da linha, ela é o catalisador que produz perseverança. A perseverança amadurece, vira experiência, e a experiência finalmente floresce na esperança. E o mais belo de tudo isso, essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nós. Esse é o alicerce fundamental para a gente entender tudo o que vem a seguir. Chegamos então à primeira parte, as tempestades da vida. Vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, indo direto para as águas agitadas do Mar da Galileia, onde a gente encontra um contraste que é chocante. De um lado, temos o pânico humano absoluto. Os discípulos eram marinheiros experientes, eles conheciam muito bem aquele mar, mas estavam aterrorizados. As ondas cobriam o barco e a reação deles, diante de todo aquele perigo, foi questionar o próprio caráter e o amor de Deus. Mestre, não te importas que pereçamos? E, convenhamos, quantas vezes nós fazemos exatamente essa mesma pergunta? Mas do outro lado, nós vemos a autoridade divina. Jesus estava dormindo na polpa do barco, no lugar do piloto, sobre uma única almofada. A paz soberana dele contrasta brutalmente com o desespero humano. Ao acordar, ele não demonstra nenhum pânico, ele simplesmente diz: cala-te, aquieta-te, e repreende o vento e o mar. O ponto crucial dessa história é justamente este. Em meio ao desespero, a nossa tendência natural é tentar salvar a nós mesmos. E, claro, duvidar do cuidado de Deus. A gente sempre espera que Ele haja conforme a nossa própria lógica. Mas as fontes que estamos analisando nos lembram que é exatamente nessas tempestades assustadoras da vida que Deus pôde realizar os maiores milagres. A fé verdadeira exige que a gente descanse e confie no caráter dele e na sua presença no barco, mesmo quando ele parece estar em silêncio absoluto. Ele sempre é fiel. O que nos leva à nossa segunda parte, o toque da fé. Saindo daquelas águas agitadas, vamos direto para o caos das ruas poeirentas de Cafarnaum. O texto sagrado faz uma distinção vital aqui sobre como nós nos aproximamos do divino. Imagina a cena, uma multidão se apertando ao redor de Jesus. Várias pessoas esbarravam nele, levadas só pelo movimento, pela curiosidade daquele momento. Era um contato totalmente casual. Mas, no meio daquela confusão sufocante, tinha uma mulher que sofria há 12 anos. Ela procurou Jesus de uma forma extremamente intencional. E o Salvador soube fazer a distinção imediata entre aquele contato descuidado de quem só está seguindo a multidão e o toque desesperado de uma fé ativa e bem direcionada. Olha só o que ela pensou: se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. Essa declaração de fé resume tudo. Pense bem, ela tinha gastado todos os recursos com médicos e a situação só piorava. Ela estava frágil e, honestamente, poderia muito bem ter ficado em casa. Mas não, ela tomou a decisão ativa de romper com todos os obstáculos físicos e sociais. A roupa de Jesus não tinha poder mágico nenhum. Como as fontes explicam claramente, foi a fé daquela mulher, expressa na decisão de alcançá-lo com intenção, que trouxe a cura física e espiritual imediata. Não basta a gente ver Jesus de longe, sabe? É preciso buscar estar perto. Seguindo adiante, entramos na terceira parte, a provação de Jó.
Mudando o nosso foco agora, por exemplo, o supremo e talvez o mais antigo de sofrimento inexplicável nas Escrituras, observem essa linha do tempo devastadora. Jó não perdeu só uma coisinha ou outra. Ele foi despojado de tudo numa sucessão implacável. Primeiro, todos os seus bens materiais foram destruídos. Depois, todos os seus filhos morreram tragicamente. E como se não bastasse, a própria saúde dele foi arruinada por feridas terríveis. E para piorar ainda mais a agonia, chegam os 3 amigos dele oferecendo o quê? Aquela velha e falha lógica humana. Eles tentaram explicar o sofrimento, dizendo que Jó devia ter algum pecado oculto. Imagina só, isso só aprofundou a dor de um homem que já tinha literalmente perdido tudo. Contudo, mesmo diante dessa verdadeira descida ao abismo, nós lemos esta declaração monumental. Mesmo sem compreender absolutamente nada sobre o motivo de tantas tragédias, Jó simplesmente se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele escolheu se apegar ao Senhor com todas as suas forças, bem no meio das trevas. Ele manteve a confiança na bondade divina e proclamou uma fé inabalável num Redentor vivo e na promessa da ressurreição. Ele sabia, no fundo da alma, que o amor de Deus é a base mais segura da vida, mesmo quando os nossos sentimentos e as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário. Agora, avançamos para a seção 4, Caminhos e Visões. Vamos nos transportar para os dias logo após a crucificação, acompanhando aqueles 2 discípulos que caminhavam com um coração partido na estrada para Emaús. Esse contraste de visões ensina demais sobre as nossas próprias crises de fé. Os discípulos estavam abatidos, decepcionados e completamente confusos. A perspectiva deles era muito limitada. Eles viam apenas a derrota vergonhosa da cruz, o luto, um túmulo selado e o fim de todas as esperanças. Mas o que eles não conseguiam perceber era que aquela dor era só um pequeno fragmento dentro da maior história de todos os tempos. E quando Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, ele oferece um ponto de vista totalmente diferente. Uma visão baseada em toda a profecia bíblica, abrindo as Escrituras para revelar que a dor era o caminho necessário para a glória. E essa é uma mensagem incrivelmente poderosa para todos nós. Nós frequentemente esquecemos que Cristo caminha ao nosso lado nos vales mais escuros da vida, mesmo quando os nossos olhos não o reconhecem. A gente permite que a dúvida se instale no coração, agindo como se estivéssemos sozinhos ou abandonados. Nosso desespero humano quase sempre nasce de uma interpretação muito limitada dos fatos. Mas, à medida que a gente abre a palavra de Deus, ele transforma o nosso desalento mais profundo em pura esperança e missão. Chegamos à seção 5, Conectando as Ideias. O caminho estreito. Para sintetizar todas essas experiências bíblicas numa jornada coesa, as fontes nos trazem um sonho vívido e profundamente espiritual, que foi relatado por Ellen G. White no livro Primeiros Escritos. Ela relata estar em profundo desespero quando um guia aparece e a convida a ver Jesus. E vejam só as condições fundamentais representadas nesses degraus. Primeiro, ela precisa render e abandonar todas as bagagens e posses terrenas que carregava. Segundo, ela começa a subir uma escada íngreme e que parece muito frágil. E aqui está o detalhe mais crítico de todos. O guia diz para ela manter o olhar fixamente voltado para cima o tempo todo. Muitas pessoas que tentavam fazer essa subida sem olhar para o alto acabavam caindo no abismo. Somente mantendo a visão nas coisas do alto é que se consegue chegar ao último degrau. E quando ela finalmente atinge o topo e deixa para trás aquela última bagagem, ela entra e dá de cara com o Salvador. A presença de Jesus ali, com um semblante majestoso e um olhar amoroso, conhecendo cada luta e cada dor da vida dela, a envolve completamente. E a voz dele ressoa com uma doçura que transforma tudo. Ele diz: "Não tema." Esse sonho ilustra com perfeição que, no fim da subida dolorosa e frágil da fé, nós vamos encontrar uma alegria e uma paz indescritíveis. A beleza e a simplicidade de confiar em Deus são de fato o grande prêmio da perseverança. Finalmente, chegamos à seção 6, Esperança nas Tribulações. Nos aproximando do final dessa nossa análise, nós precisamos reunir as lições práticas que extraímos dessas fontes. Aqui nós vemos os 4 pilares fundamentais para enfrentar as provações. Primeiro, diante da tempestade, a gente precisa se apegar firmemente à presença de Jesus e abandonar o pânico. Segundo, não podemos ser só mais um na multidão. Temos que buscar Jesus de forma intencional e com propósito. Terceiro, se o sofrimento bater à porta e a lógica humana falhar, confie no Senhor sem exigir explicações, exatamente como Jó confiou. E quarto, naqueles momentos de luto e desespero, lá na nossa própria estrada de Emaús, deixe que as Escrituras abertas corrijam a sua visão limitante. O nosso fundamento mais firme sempre vem da oração diária e da confiança soberana na palavra de Deus. É verdade que o mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas ou quebrantadas.
Mas essa promessa divina de 2 Coríntios ecoa através dos séculos. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense bem nisso. É precisamente a nossa fragilidade humana que serve como a tela perfeita onde Deus escolhe exibir a sua força insondável. É exatamente ali onde os nossos recursos humanos terminam que o milagre divino começa para valer. Para concluirmos este nosso estudo profundo, eu deixo esta pergunta para ecoar no coração de cada um de nós. A fé é a ausência da tempestade ou é a confiança absoluta na presença daquele que a comanda? Nas horas de dor, a gente basicamente só tem 2 opções: rejeitar o Senhor ou se apegar a Ele com todas as nossas forças. Que nós possamos, através do estudo constante da palavra e de uma entrega incondicional, sempre escolher confiar naquele que acalma o mar, que atende ao toque desesperado, que redime as nossas perdas e que caminha conosco em cada vale escuro. Que isso sirva de grande inspiração para a nossa jornada diária. Fica aqui essa profunda reflexão.